Abra a tua Bíblia comigo. 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel? 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 4. Versículo de número 4 também. Aleluia. O Espírito Santo está aqui ainda. Aleluia. Ele está aqui. O Espírito Santo estava na música Power, Wallace, mas ele também vem na brisa. Deus vem no fogo, Deus vem na brisa. Deus aparece na nuvem, Deus aparece na brisa da caverna. Braga da Sorabadagai. Rei da Lagaçu. 1 Samuel 4:4 diz: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. O seu nome era Mefibosete. Pai, essa é a tua boa e poderosa palavra. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos de ti. Não existe avivamento que não se firme na sua palavra. Que a tua palavra seja, meu Pai, as nossas colunas. Que a tua palavra seja o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Pai, fala o nosso coração uma vez mais. Que a tua palavra encontre boa terra em nossa vida. Encontre, meu Pai, uma terra receptiva. Encontre, meu Pai, um solo sem pedras, sem ervas daninhas, para que a tua preciosa semente, ela alcance a nossa boa terra e frutifique, e cresça, e gere frutos, Pai, a 30, a 60, e a 100 por um, em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Podeis se assentar, meus irmãos? Aí do fundo vocês estão me ouvindo agora com a chuva? Estão me ouvindo bem? Então tá bom. Irmãos, eu gosto muito dessa história. Eu sou uma pessoa que gosta muito de história. E aí algumas histórias chamam mais minha atenção. Eu acho que talvez eu seria um bom professor de história se eu me dedicasse a isso. E essa história de Mefibosete, de tempo em tempo eu prego ela. Já tinha uns 3 anos que eu preguei a última vez. Mas eu gosto tanto desse texto. E todas as vezes que eu o resgato, eu aprendo coisas novas. Todas as vezes que eu resgato, não só esse, qualquer outro texto das Sagradas Escrituras, há uma unção da aplicação. Como assim, pastor? Todo momento que você vai aplicar um texto das Escrituras, há uma unção para aquele tempo, para aquela hora e para aquele modo. Então, se todo mundo aqui passar a pregar o Salmo 23, cada dia vai ser um aprendizado diferente. Ou talvez não um aprendizado, mas uma unção específica. Nós desfrutamos muito disso na prática. Na primeira Páscoa da pandemia, minha esposa lembra disso, que nós preparamos um culto, uma equipe mega enxugada. Eu, Wallace, Michael, Misael, José Paulo. Eu acho que a base era nós 5 e vira e mexe vinha outra ajudar, né? Com um celular pendurado aqui no meio da igreja, vocês lembram disso? Né? Para ter a transmissão. E aí nós falamos, olha, vamos fazer a Páscoa, o culto da Páscoa, a ceia da Páscoa presencial. Venha quem quiser. Eram dias de isolamento.
E aí nós fizemos 5 cultos seguidos de 50 minutos cada. E aí era uma bênção, que aí uma turma chegava por cima e a outra ia embora por baixo do caracol. E foram 5 cultos. E eu, por exemplo, que preguei os 5 cultos, ministrei a ceia os 5 cultos. Irmãos, o texto era o mesmo, mas cada turma era uma unção diferente, né, pastora? Cada turma era algo que Deus falava de uma forma diferente. Então existe uma unção na aplicação, existe uma unção para o tempo, e existe uma unção nessa noite para esse texto falar ao seu coração, amém? Qual é o contexto? Saul e seu filho Jonas estão em guerra, e a guerra é desfavorável a eles. E nessa guerra desfavorável, o exército de Saul é derrotado, Saul é morto, Jonas também é morto. E chegam as notícias até a casa, agora deles já mortos. E a notícia chega: Saul é morto, seu filho Jonas é morto, o exército de Israel caiu. Então foi uma notícia muito, muito pesada. E nessa hora a babá de Mefibosete, a sua babysitter, vai pegar ele e vai fugir com ele. Porque era costume daquela época, toda vez que um rei perdia, outro rei ia assumir. E aquele rei que assumiria, ele matava toda a família real, para que ninguém dali pudesse ocupar o trono, sobrar uma raiz genealógica que pudesse chegar até o trono. Então, sabendo que provavelmente viriam matar Mefibosete, cheia de boa intenção, a babá vai fugir com ele. Mas igual naqueles filmes de terror, quem está assistindo filme de terror diz amém aí? Mas quem já assistiu diz amém? Eu também já assisti, não assisto mais, mas já assisti bastante. E aí quando eu assistia, não é sempre assim? A pessoa está correndo, ela sempre tropeça. Ela tropeça e o seu algoz a alcança. Ali a babá correndo, ela tropeça. E quando ela tropeça, o menino cai e quebra os 2 pés. E naquele tempo não tinha gesso, muito menos platina, para parafusar se o osso quebrasse de uma forma irregular. E aí se quebrasse, ia ficar torto mesmo. E com isso Mefibosete, ele fica aleijado dos 2 pés. Então aquilo é a gota d'água num copo chamado tragédia. É a tragédia completa. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer então que Mefibosete, ele se retira, ele é escondido, ele é de certa forma exilado, mas um exílio de esconderijo, num lugar chamado Lodebar. Como é que chama o lugar? Lodebar. E Lodebar significa lugar sem pasto. Lugar sem pasto. E sabendo que grande parte da subsistência daquele povo vinha de cuidar de gado, sejam de cabras, de ovelhas, né, que dependendo se fosse árabe não tinha gado grande. Se eu estou num lugar que eu não vou ter que eu não tenho pasto, eu não vou ter as criações de gado. Logo, se eu não tenho as criações de gado, eles eram desfavorados, financeiramente falando. Então era um lugar de recursos limitados. Era um lugar quase que um lugar de esquecimento. Um lugar que quase ninguém queria ir para lá. Era tão distante aonde eles estavam, em Lodebar. E aí agora imagina qual é o contexto de Mefibosete recomeçando em Lodebar. Sem pai, sem vô, sem família, sem herança, sem expectativa de voltar para o trono,
com fantasmas de a qualquer momento um rei descobrir que ele está vivo e matá-lo. É nesse contexto que Mefibosete vai crescer em Lodebar. É com essa história, com esse peso, que ele vai para um lugar sem pasto, para um lugar que muitos poderiam dizer um lugar para morrer lá. Só que ele não morre lá. Ele não morre em Lodebar. Ele não morre porque Deus tinha algo a realizar na vida dele. E essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite. Enquanto Deus tem coisas a realizar na sua vida, lugares difíceis não irão matar você. Amém? Enquanto existem promessas a se cumprir, lugares difíceis não são lugares de morte, mas são lugares de aprendizado. Lugares difíceis não são lugares de sentença de morte, mas são lugares processuais. Lugares de processo onde Deus trabalha o nosso coração de diversas formas, trabalha nossas expectativas, para que nós possamos crescer em alguns pontos da nossa vida. A Bíblia fala que todo vale será aterrado, e todo monte será derribado, para que surjam caminhos planos, para que surjam caminhos aplanados. E há momentos da nossa vida que Deus tem que nos tirar de cena, para nos preparar para momentos maiores. Há momentos da nossa vida que Deus tem que nos tirar de protagonismos, para que a gente de fato fique esquecido. Só que a gente nunca está esquecido para Deus. Deus, nesse tempo de esquecimento, Deus está trabalhando. A cisterna, a casa de Potifar, o calabouço, sem dúvida eram circunstâncias terríveis na ótica externa sobre a vida de José. Tenho certeza que se Deus falasse assim: José, eu vou te fazer governador do Egito, ele ia falar: eba, aleluia, recebo. Só que se Deus falasse: mas antes disso, os seus irmãos que você gosta de brincar com eles vão te trair. Eles vão pensar em te matar primeiro. Mas depois um vai interceder por você, vão só te jogar numa cisterna para você morrer lá. Você vai ser vendido a uma caravana ismaelita. E depois de vendido, você vai ser revendido como escravo no mercado de escravos egípcio. Oh Deus, é prova? Não, tem mais, calma José, tem mais. Depois que você for revendido, você vai trabalhar na casa de um governador do Egito, de um homem importante do governo do Egito, na casa de Potifar. Ah, que bênção, Deus, vai ser bênção. Você vai ganhar bem lá, você vai cantar a musiquinha, vai dar tudo certo. Só que José vai dar errado de novo, vai ficar ruim de novo. Você vai ser acusado injustamente. A mulher dele vai levantar uma queixa de violência sexual sobre você. Ah, Deus está brincando. Mas vão acreditar em mim, né? Não vão não. E aí vão te jogar no calabouço. Meu Deus. E lá no calabouço, você vai fazer 3 amigos. Ah, que benção. Você vai ser amigo do carcereiro e vai te dar um cargo lá de encarregado. E você vai ser amigo do copeiro e do padeiro, mas eles vão esquecer de você. Imagina, José ouvindo tudo isso. Será que ele ia topar ainda? Não, eu topo. Eu topo tudo isso. Então muitas das vezes, se nós tivermos clareza do processo, a gente para. A gente não tem coragem de avançar, porque o medo pode vir e nos dominar. Mas ali o processo, cisterna, casa de Potifar, calabouço, foi processo da vida de José para preparar ele para quando ele estivesse governando o Egito. Quando José foi líder na casa de Potifar,
José aprendeu a trabalhar com a prosperidade, porque ele era rico. Quando José é líder na cadeia, José aprende a trabalhar com recursos escassos, porque na cadeia não tinha recursos. E quando José governa o Egito, ele não tem que fazer a mesma coisa? Trabalhar primeiro com a riqueza, 7 anos de vacas gordas, para depois trabalhar com a pobreza, 7 anos de vacas magras. Mas ele foi treinado. Passar por que ele passou foi processual, foi necessário para que ele conseguisse cumprir a missão. Então muitas das vezes Lodebar não é um castigo, Lodebar é um processo. Muitas das vezes o dia difícil do agora, se você não estiver em pecado, claro, se você estiver na dependência de Deus, mas na prova, como diz o outro corinho, estou passando pela prova, mas estou dando glória a Deus. Estou passando pela dificuldade, mas estou dando glória a Deus. A dificuldade muitas das vezes é processo de Deus na nossa vida. Isaías 43, Nicole, versículo 1 e 2, vai dizer um texto muito lindo. Isaías 43, 1 e 2. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi. Remi é comprar, eu te comprei. Eu chamei-te pelo teu nome. Que legal ali, Deus falando assim, ó, eu te comprei, eu te chamei, você é minha. Imagina Deus falando o seu nome, imagina assim, ó, Everton, eu te remi, eu te chamei, tu és meu. Quem daria um glória a Deus se Deus falasse isso para você? Aleluia, aleluia. Aí Deus vai dizer, mas vai ter um processinho, ó, versículo 2, tem um processinho. Você é comprado, você é chamado e amado. E quando você passar pelas águas, eu vou ser contigo. Aí talvez a gente poderia pensar, mas Deus, o Senhor me comprou, por que eu tenho que passar pelas águas? Se o Senhor me chamou pelo meu nome, por que é necessário eu passar pelas águas? Não daria para você me dar um barquinho aí? Não daria para ser um caminho mais fácil? Não tem caminho mais fácil. Quando passares pelas águas, ou seja, passaremos sim por águas. Ele nos promete, eu vou ser contigo. E se for por rio, eles não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Ele não nos garante, pelo contrário, ele já nos informa. Haverão momentos difíceis, mas eu estou te guardando. Fala para o teu irmão, o Senhor está te guardando. Oh, aleluia. Ele está te guardando, amém? Ele está guardando você. Ele sabe que você está lá nas águas. Ele sabe quem está passando pelo fogo. Ele sabe. Então, há lugares processuais, que nós chamamos de vale, de deserto, de moenda, de prova. Lugares processuais, aonde Deus nos esconde, aonde Deus nos lapida, aonde Deus trabalha conosco de forma especial. Salmo 91, um lugar chamado o esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo, Ele pode te proteger de tudo, não pode? Pode. Mas há tempos que Ele quer você escondido. Você escondido porque se esconder é uma prova de dependência. Ele quer que entendamos dependência. Ele quer que entendamos que Ele é Pai poderoso. Nós somos filhos independentes. Nós precisamos dEle. O próprio Senhor Jesus, Ele teve um tempo desse. Lucas capítulo 2, versículo 39 e 40, vai dizer que o menino
cumpridas essas ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade como é que chama a cidade? Não ouvi. Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Mas ele passou um momento em 39, onde é? Ele passou um momento escondido aonde? Nazaré. Sabe o que significa Nazaré? Guardado. Ele passa um tempo guardado, Wallace. Ele passa um tempo escondidinho, Odaleia. Guardadinho. Por que que Deus guarda ele? Para que ele pudesse se desenvolver, para que ele pudesse ali crescer, para que ele pudesse ali ter o tempo de se estruturar na vida humana. A Bíblia não nos dá detalhes desses dias, mas a Bíblia é clara em dizer que ele vai para um lugar que não era um lugar bem visto. Porque quando Jesus começa a pregar, alguém pergunta, de onde que ele veio? Ele veio de Jerusalém? Não, ele veio de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré ou da Galileia? Eles não falam isso? Pode vir alguma coisa boa de lá? Porque não era um lugar de holofotes, não era um lugar de visibilidade, né, Josué? Mas era um lugar estratégico de Deus. Era um lugar para aquele tempo, para o que Deus tinha que fazer naquela hora. E eu estou dizendo isso para que você entenda que há momentos da nossa vida que Deus precisa nos esconder. Há momentos da nossa vida, há momentos que nós podemos não discernir por que estão acontecendo essas coisas. Eu estou crente, eu estou firme, eu estou buscando, mas por que tais coisas estão acontecendo? Você pode estar em Lodebar, num tempo processual, num tempo ali que talvez os recursos sejam escassos, talvez você está vivendo um período de limitação, um período que não é a vida abundante que a Bíblia tem, que não é a vida plena que a vida tem, que não é a alegria plena que a vida tem, mas ainda assim, Lodebar é um lugar de tempo. Lodebar não é um lugar aonde o Filho de Deus vai passar a vida toda, mas é um lugar aonde ele vai passar um tempo, para depois sair dali com honra, para depois sair dali com graça, para depois sair dali com autoridade, com autenticidade. Se Mefibosete aparecesse antes, ele era morto. Se eles achassem ele antes, ia chegar essa noite, Davi, você não sabe de uma coisa, achamos Mefibosete. Antes de Davi pensar e falar, e aí, ele está bem? Não, matamos ele, está aqui a cabeça para você. Ó. Se eles já achassem o Mefibosete, ele estaria morto. Mas Deus permitiu que ali em Lodebar, ele ficasse escondido. E aí, a Bíblia vai dizer lá em 2 Samuel, no capítulo de número 9, que passaram-se as guerras. Davi consolida o reino. Davi já está tudo estabelecido. E um dia Davi está sentado no trono, imagina eu com um cacho de uva na mão. E ele fala assim no versículo 1: há alguém ainda, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Ou seja, Davi, ele lembra de uma coisa. Ele lembra de uma amizade que ele tinha com Jonatas. E aquela amizade que ele tinha com Jonatas, eles firmaram uma aliança. Davi e Jonatas tinham uma aliança. E um dia, sentado no trono, o rei Davi se lembra dessa aliança. E em nome dessa aliança, ele pergunta: será alguém vivo, ainda da família de Jonatas, para que eu possa
usar de bondade, para que eu possa abençoar, para que eu possa usar de favor. Eu quero que você entenda uma coisa nesse ponto. Você tem aliança com Deus? Quem tem aliança com Deus, levante sua mão. Aleluia. Fica com ela levantada um pouquinho. Você tem aliança com Deus? Amém? Amém ou não amém? Então se prepare, porque o que você está buscando em Deus não é só para você, não é só a sua vida que será abençoada, mas a sua descendência será abençoada, os filhos dos teus filhos serão abençoados, porque a bênção que você está buscando hoje, ela vai reverberar por 1000 gerações após você. E se concorda, diz amém. Aleluia. A decisão de buscar Deus não afeta só o teu agora, afeta a sua descendência. A decisão de se voltar ao Senhor, ela não impacta só o seu destino, mas ela abre portas para os seus descendentes. Ela abre caminhos novos à sua descendência. Olha o poder de uma aliança. Davi, ele vai honrar a aliança que ele tem com Jonatas. E ele faz a pergunta: existe alguém vivo ainda? Mas vou te falar de uma coisa. O capeta continua sendo capeta. Ele continua sendo opositor. Ele continua sendo invejoso. E aí quando Davi fala, existe alguém? Se apresenta um cidadão, versículo 2. Então havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Irmãos, na prática, o Ziba era para ter morrido, porque o Ziba era servo de Saul, e Saul morreu. Mas o Ziba era argiloso. O Ziba, na expressão paranaense, era um bagre ensaboado. Quem conhece um bagre ensaboado aqui? Vocês conhecem um bagre ensaboado? O Ziba era esse cidadão. E aí, o Davi pergunta para ele: ei Ziba, fiquei sabendo que você conhece um descendente de Jonatas ainda vivo. Você pode me dar uma informação sobre ele? Não tem ninguém? E aí ele vai falar, versículo 3. Ah, sim, rei, existe um. Existe um, rei. E aí ele já lança a palavra de derrota. Fala, existe um, mas ele é aleijado. Olha lá. Ainda há um filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. O rei perguntou se tinha um filho. Não perguntou como é que ele estava. Mas qual que é o papel do adversário? É tentar desconfigurar quem você é. É tentar pegar pecados, que pecados são deficiências. É tentar pegar deficiências que você sofreu, ou sofre, ou cometeu, e tentar te rotular através delas. E aí o Ziba fala: ah sim, ele está aleijado. E o rei insiste e pergunta outra coisa. Versículo 4. E onde que ele está? Aí o Ziba vai dizer: ah, ele está lá na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E é interessante, ele não estava jogado, Leandro, na esquina. Ele não estava na sarjeta. Alguém cuidou dele. Alguém guardou ele. Alguém ali protegeu ele até que esse tempo chegue. Porque até mesmo em Lodebar, se você está no centro da vontade de Deus, o Senhor te guarda, o Senhor te protege. E quem é que nos ajuda em nossas fraquezas, em nossas dificuldades? O Espírito Santo é aquele que nos ajuda. O Espírito Santo é aquele que nos sustenta, que mantém-nos de pé, que mantém o nosso coração físico e espiritual, sobretudo, ainda pulsando. Ziba faz questão de dizer: ele é aleijado, ele tem uma deficiência,
E ele mora longe, ele mora então tão distante, ele mora na terra do esquecimento, ele mora na terra do nunca, ele mora na terra do nada. Mas até naquele momento, Davi fala: tudo bem, então vai lá e busca ele para mim. E aí eu gosto de imaginar essa cena. Eu gosto de imaginar a cena. Imagina Lodebar, a terra sem pasto, um lugar humilde, e vai chegando a um grupo de cavaleiros do rei, com seus cavalos bonitos. Imagina alguém sempre carregando aqueles estandartes, né? Carregando um estandarte do rei Davi, né? A bandeira, aquela estrela da bandeira de Israel, chegando lá. E a hora que chega na praça, alguém toca a cornetinha, pam, pararam, pam, pam. Em nome do rei Davi, nós procuramos aqui Mefibosete, aonde ele mora. E fala lá, na casa de Maquir. E aí, irmãos, o coração dele já dispara. O rei mandou buscar ele. Ele é da família real anterior. E deu ruim para ele. E aí, quando chegam lá para buscá-lo, eles vão dizer, vão buscá-lo e levam ele até o palácio. E no versículo 7 vai dizer, a primeira coisa que Davi fala para Mefibosete é: Mefibosete, não tenha medo, não temas, não temas que eu vou usar de bondade com você, não tema que eu vou ser bom. E aí ele vai dizer: por amor do seu pai Jonatas, o qual eu tinha uma aliança, eu vou restituir todas as terras de Saul. Basicamente ele vai dizer o seguinte: Mefibosete, você ficou rico de novo. Mefibosete, você não volta mais para Lodebar. Você vai receber de novo por herança tudo aquilo que era do seu pai, que era do seu avô. Eu vou lhe dar isso. E vou te dar algo mais. E Davi faz uma oferta: e você comerá pão sempre à minha mesa. Irmãos, essa bênção de comer na mesa, ela é mais importante até, ela é mais honrosa do que as terras. Por mais que as terras representavam riqueza, sentar na mesa do rei era um símbolo de amor, de confiança, de intimidade, que só ia fazer a família de Davi e o Mefibosete. Ele ia passar a ter direito a sentar na mesa agora do rei todos os dias. E aí há historiadores que dizem, se certo ou não, que eles traziam o Mefibosete sempre antes da refeição, para que ninguém visse a sua deficiência, e tiravam ele depois que todo mundo saísse, para que ele nunca ficasse exposto. Histórias, não sei até onde elas são assim de fato, mas irmãos, eu podia ter as pernas tortas, sentado na mesa do rei todo dia, não tinha problema alguém saber disso, até porque as pessoas com certeza sabiam da história de Mefibosete, sabiam dessa realidade. E essa história toda, tudo isso que acontece com ele, irmãos, parece muito com a nossa história, parece muito com a nossa vida. Por quê? Por quê, pastor? Porque em certo momento da nossa vida, eu e vocês também estivemos numa terra distante, também estivemos num lugar de esquecimento. O pecado veio e nos tornou deficientes, o pecado veio e nos tornou impuros, o pecado veio e nos tornou indignos e afastados de Deus, afastados do Pai. E o nosso acusador fazia questão de dizer: não, ele é pecador, ela é pecadora, ele não merece, ela não merece. E o nosso papai vem e diz assim: eu sei que eles não merecem, eu sei que eles não merecem, mas eu amo eles, eu os amo. E aí vem o que nós chamamos de graça. E a graça de Deus, o que ela faz? A graça de Deus, ela transpõe barreira.
Para a graça de Deus não havia distância. Para a graça de Deus não havia sujo demais de pecado. Para a graça de Deus não havia distante demais de Deus. A graça vem de uma forma abundante, de uma forma restauradora, de uma forma transformadora. E quando a graça de Deus ela alcançou a minha vida e a sua vida, a graça de Deus não só mudou, aleluia, a nossa condição, quando ela mudou também a nossa geografia. Da mesma forma que Mefibosete foi removido de Lodebar até Jerusalém, da terra do esquecimento para a terra do rei, você também foi movido. A sua geografia foi mudada, porque você estava no império das trevas, mas a graça chegou lá com uma comitiva, pam, pararam, pam, pam, e falou: Leandro, você quer vir para o reino da luz? Se a tua palavra foi sim, ele te transportou do império das trevas e te trouxe para o reino da luz. Mudou a sua geografia, Ele mudou a sua área, mudou o seu ambiente. A graça nos tira de Lodebar e nos leva para Jerusalém. Eu saio do lugar sem pasto e agora venho para um lugar de paz. Eu venho para um lugar de bondade. Eu venho para um lugar de favor do rei. Eu saio do lugar sem pasto para comer na mesa do rei, Flauzina. Eu saio do lugar sem pasto, pastora Paula, agora para um lugar de restituição. A graça nos remove do opróbrio, do lugar que ficamos guardados ali, até chegar esse tempo novo, até chegar essa hora nova, até chegar esse novo tempo que Deus tem para nós. Mas falaram para Davi, ele tem deficiências, ele não merece nada, ele está no fundo do poço. E Davi não se importa com nada disso. Da mesma forma que Deus não se importou com quem você era, porque Ele sabia como Ele te fez. Deus não se importou como nós éramos, porque Ele sabe como Ele nos fez. Ele sabe com qual propósito Ele nos fez. Ele sabe as coisas grandes que você vai fazer ainda. Dois irmãos entenderam isso. Ele sabe que você ainda vai fazer coisas grandes, coisas que você nunca imaginou. Ele sabe que você vai desfrutar de coisas que você nunca viu, aleluia. Ele sabe que você vai vivenciar coisas que você nunca ouviu. Quantos creem nisso, aleluia? Ele sabe que você irá contemplar realidades que nunca subiram ao seu coração. Ele sabe, e é por isso que Ele investe em você, é por isso que Ele continua te sustentando, porque o investimento foi muito alto. O sangue derramado no Calvário, o sangue derramado da cruz foi um investimento de Deus em você. Deus investiu sangue, Deus investiu o Filho dele na nossa vida. Deus investiu o seu Filho para nos tirar de Lodebar e nos trazer até de volta a sua presença. E é interessante que enquanto você está em Lodebar, a gente tem muita dificuldade de definir essas duas palavras, porque elas são muito juntas: misericórdia e graça. E uma forma simplista, não é teológica, é simplista, que eu gosto de tratar isso, é que a misericórdia é quando Deus não faz comigo tudo que eu mereço. Que eu merecia apanhar muito de Deus, mas Ele não me bate como eu mereço, fala-se, que Ele tem misericórdia. E a graça? A graça é quando Deus faz por mim muito mais do que eu mereço. A misericórdia, Ele não me pune como eu mereço. A graça, Ele me abençoa mais do que eu mereço. Quando você está em Lodebar,
Você está na misericórdia, Deus está cuidando de você ali, para que você não morra. Quando passares pelas águas, eu vou estar contigo, é misericórdia. Quando passares pelo fogo, eu vou estar contigo, é misericórdia. Mas nós estamos transitando da misericórdia para a graça, amém? Nós estamos transitando para um lugar aonde nós vamos deixar o lugar da misericórdia e entrar num lugar de abundância, num lugar do derramar de Deus, num lugar de coisas grandes, num lugar aonde Deus vai mostrar para nós o que nós jamais pensávamos que iríamos viver, num lugar aonde é Jerusalém na nossa vida. Um lugar novo, um tempo novo, uma realidade nova, que vai exigir de nós uma mentalidade também nova. Vai exigir uma renovação da nossa mente. Vai exigir uma renovação do nosso entendimento. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro 2, o versículo de número 9. 1 Pedro 2, 9. Diz assim, ó: eles, porém, sois raça eleita. Amém? Não, né? Não são eles. Ele falando de vós, então somos nós. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Somos nós. Somos nós. Nós, porém, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Então nós não éramos um povo eleito, nós não éramos uma nação santa, nós não éramos um sacerdócio real, nós não éramos uma propriedade exclusiva de Deus, nós não éramos nem povo, nós éramos de Lodebar, nós só aguardávamos uma condenação, só aguardávamos uma sentença, uns conscientes, outros até inconscientes. Ontem nós estávamos num Uber no Rio de Janeiro, aí o motorista foi se gabar de que estava se prostituindo, e aí no carro estava eu, o Júlio e outro pastor. Ele quase que ele dá aquele carro para nós, né, Júlio? Mas um pouquinho ele dava o carro para nós e ia embora a pé. Mas um pouquinho ele desistia. Por quê? Porque existe, e ele não entendia o tamanho da cegueira que ele estava. Talvez você também, muitas das vezes, ou não sabia, ou talvez até não sabe até hoje, a realidade de uma vida sem Jesus como Senhor e Salvador. Mas enquanto Jesus não é Senhor e Salvador, nós estamos numa terra de esquecimento, nós estamos com uma sentença, nós estamos com uma acusação mortal, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é morrer. Mas a mesma Bíblia que diz que o salário do pecado é a morte, também diz
E o dom gratuito de Deus é a vida. Deus de vida. A Zoe de Deus, a vida plena, a vida abundante. Ele nos removeu de Lodebar. E pela sua graça e misericórdia, nós estamos introduzidos na Nova Jerusalém. Nós estamos agora na Nova Jerusalém, na cidade ao qual nós somos povo eleito. Nós somos sacerdócio de reis. Ei, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Você não era nada. Hoje você é uma propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Você não tinha nem nome, mas hoje você tem nome. Hoje você tem nome. Você não tinha nada disso, mas Ele te amou. Ele amou você e amou até o fim. Aleluia. Ele fala: Pai, eu os amei, e os amei até o fim. Ele nos amou até o tetelestai. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu amor leal. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem feito coisa nova. O Senhor faz nova todas as coisas. E eis aqui, Senhor, o teu povo, a tua igreja, a tua noiva. Meu Deus, alguns aqui estão vivendo em Lodebar. Estão vivendo um tempo nas suas vidas que eles não têm entendido o porquê. Eles não têm entendido situações. Pai, que o Senhor guarde esse filho, guarde essa filha. Envia um maquir até a vida dele, meu Pai, para abençoá-lo, para ajudá-lo, para sustentá-lo. Que o teu Espírito Santo sustente. Que o teu Espírito Santo traga vida. Que o teu Espírito Santo traga a esperança. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, traga clareza para este irmão, para essa irmã. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, mostra, Senhor, mostra para eles a tua graça. Oh, Jesus, mostra a tua misericórdia, mostra a tua bondade, a tua fidelidade. Espírito Santo de Deus, se alguém aqui nessa noite está passando por águas, e não digo as águas do Espírito, eu digo realmente os rios que vêm contra a nossa vida. Se alguém está aqui passando, meu Pai, por fogo, e também não digo o fogo do teu Espírito, eu digo a ardência de uma prova. Sustenta esse homem, Pai, sustenta essa mulher. Mostra para ele, meu Pai, que há uma promessa em Jerusalém. Há uma promessa em Jerusalém para a tua vida. Há uma promessa, você está num tempo. Você está passando por um processo, mas o processo tem começo, tem meio e tem fim. E o fim do processo do crente é glorioso. O fim do processo daqueles que amam a Deus é glorioso, é abençoado, é infalível. Oh, Espírito Santo de Deus, acalma corações. Acalma, Senhor, a realidade. Outros aqui, meu Pai, já não estão mais em Lodebar, mas já estão no caminho a Jerusalém. E no caminho a Jerusalém vem incertezas. No caminho de Jerusalém vem no coração o que vai acontecer, como que será. Meu Deus, ó Pai, vai à frente. Mostra para este homem, mostra, meu Pai, para esta mulher, aleluia, que o Senhor está finalizando o processo e colocando ele num tempo de descanso, colocando ela, meu Pai, num tempo de descanso. Aleluia. Há homens e mulheres aqui entrando num tempo de descanso. Aonde está você para glorificar a Deus nessa noite? Por um tempo de descanso, por um tempo de bênção, por um óleo fresco sobre a tua cabeça, aleluia, por águas tranquilas correndo até você. A fé traz à existência aquilo que ainda não existe. Atraia pela fé esse tempo na sua vida. Atraia pela fé, em nome de Jesus.
atraia pela fé. O tempo do novo. O tempo do novo. O tempo da novidade. Lodebar é só um tempo. Eu sou um povo santo. Eu sou uma geração eleita. Eu sou um sacerdócio real. Eu sou nação santa. E você também é. Aleluia, você é nação santa. E você não é só barrosense não. Você é nação santa. Você não é só dorense não, paranaense. Você não é só mineiro não, paulista. Você é sacerdócio real. Você é nação santa, aleluia. Nação santa. Você não é somente filho do seu José ou da Dona Maria. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Você pertence a um Deus que te ama. Você pertence. Ele quer fazer algo novo na sua vida.